Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de um dia incrível em que eu fui para dois destinos cheios de cultura, história e paisagens de tirar o fôlego, as cidades de Nara e Kyoto. O dia começou saindo de Osaka rumo a Nara, passando por templos milenares e ruas cheias de charme. Depois, segui para Kyoto, onde cada esquina parece uma viagem no tempo. Então vem comigo acompanhar um pouco desse dia top e inesquecível pelo coração do Japão tradicional. Ainda em Osaka, decidi ir passar no templo de Nambiasaka, que fica a 9 minutos andando da estação de metrô de Namba. O templo de Nambiasaka é um dos lugares mais curiosos e surpreendentes de Osaka. Diferente de muitos templos tradicionais do Japão, esse templo chama a atenção logo de cara por causa da enorme cabeça de leão que domina o espaço. A estrutura tem cerca de 12 metros de altura e 11 metros de largura e representa Shishi, ou leão guardião, uma das figuras mais importantes do budismo e no shintoísmo, conhecida por afastar os maus espíritos e atrair boa sorte. Acredita-se que a boca de leão simbolize o ato de engolir o mal, protegendo aqueles que visitam o templo. Muita gente vem aqui para orar por sucesso nos estudos, no trabalho e nos negócios. Por isso, é comum ver estudantes, profissionais e empresários fazendo seus pedidos e agradecimentos. Apesar do visual moderno da escultura de leão, o templo tem origem muito antiga. Ele já existia na era de Nara há mais de 2000 anos, embora tenha sido reconstruído várias vezes ao longo da história, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, ele é um símbolo da força e da renovação da cidade. O ambiente ao redor é tranquilo, e mesmo sendo perto do agitado bairro de Namba, o templo oferece um momento de paz no meio da correria urbana. É um ótimo lugar para tirar fotos, fazer uma pausa e sentir um pouco da espiritualidade japonesa de uma forma bem única. Se você estiver em Osaka, vale muito a pena incluir o templo de Nambiasaka em seu roteiro. Ele é rápido de visitar, mas certamente vai deixar uma lembrança inesquecível, especialmente por causa daquela boca de leão gigante que parece estar engolindo as pessoas que visitam o templo e pronta para rugir a qualquer momento. Saindo de Namba para ir até Nara, ainda passei pelo templo Tetsugenji. O templo Tetsugenji é um pequeno e tranquilo templo localizado em Osaka, muitas vezes esquecidos pelos roteiros mais turísticos. Ele foi fundado em homenagem ao monge Tetsugen Doku, conhecido por seu esforço em publicar a primeira edição completa dos sutras budistas em japonês com blocos de madeira. O ambiente do templo é calmo, cercado por vegetação e com uma atmosfera acolhedora, ideal para quem busca um momento de paz longe da agitação da cidade. Uma verdadeira joia escondida para quem gosta de lugares históricos e silenciosos. Como era muito cedo, o templo estava fechado e não conseguia entrar para conhecer, então esse templo aqui ficou para uma próxima oportunidade. Saindo de Osaka, finalmente cheguei ao meu próximo destino, a cidade de Nara. Apesar de todas as pesquisas sobre as cidades turísticas do Japão falarem sobre Nara, a cidade não estava no meu roteiro inicial. Encontrei um amigo por lá que me indicou e disse que eu não iria me arrepender, então decidi conhecer. Nara é uma cidade encantadora localizada a menos de 1 hora de Osaka e Kyoto. Foi a primeira capital permanente do Japão e até hoje guarda muita história, cultura e espiritualidade. Caminhar por Nara é como dar um passo para trás no tempo, em meio a templos antigos, florestas serenas e construções que contam a história do país. Mas o que realmente chama a atenção de quem visita Nara pela primeira vez são os cervos. Eles estão por toda parte andando livremente pelas ruas, praças e especialmente no famoso Parque de Nara, que é o coração da cidade. Estima-se que existam mais de 1000 cervos vivendo ali, em harmonia com os moradores e turistas. Esses cervos são considerados mensageiros sagrados dos deuses do shintoísmo, principalmente por causa do santuário Kasuga Taisha, que fica dentro do parque. Por séculos, eles foram protegidos como animais sagrados. Hoje, mesmo sem o status religioso oficial, continuam sendo tratados com respeito e carinho, são o símbolo da cidade e parte viva de sua história. O mais curioso é que os servos de Nara aprenderam a se comunicar com as pessoas de uma forma muito especial. Muitos deles se curvam antes de receber petiscos,
os famosos shikasenbei, que são biscoitos próprios para os servos que podem ser comprados em barraquinhas pelo parque. Essa interação rende momentos divertidos e únicos. Eles são dóceis na maior parte do tempo, mas também são espertos e podem ficar animados quando percebem que alguém tem comida na mão. Além dos servos, Nara abriga tesouros incríveis, como o Templo Todaiji, que tem uma das maiores estátuas de Buda de bronze do mundo e é um lugar que transmite uma energia muito especial. O próprio parque onde os servos vivem é lindo em todas as estações do ano, como cerejeiras floridas na primavera, tons dourados no outono e uma atmosfera tranquila o ano todo. Como eu falei há pouco, dentro do Parque de Nara está localizado o Templo Todaiji, e este foi um dos templos que mais marcaram a minha viagem pelo Japão. Este templo foi construído há mais de 1200 anos, no século VIII, durante o período chamado de Nara. Naquela época, o Japão estava começando a se organizar como um país com leis, governos e uma religião mais definida. O imperador da época, chamado Shomu, era muito devoto do budismo. Ele acreditava que a fé poderia ajudar a unir o povo e proteger o país de desastres e doenças. Então, ele mandou construir o Todaiji como um símbolo de paz e proteção. Mas este lugar não era para ser um templo comum, era para ser o principal templo do Japão inteiro. Uma das maiores atrações do Todaiji é o famoso Daibutsu, que em japonês significa Grande Buda. E quando a gente fala grande, não é exagero. A estátua tem 15 metros de altura e pesa mais de 500 toneladas. É uma das maiores estátuas de Buda de bronze do mundo. Ela representa o Buda Vairocana, que simboliza a luz que ilumina o universo inteiro. A construção dessa estátua foi uma tarefa gigantesca. Foram necessários milhares de trabalhadores, toneladas de bronze e madeira e muito tempo. Dizem que quase metade da população do Japão da época participou de alguma forma da construção. O salão principal, onde fica o Grande Buda, se chama Daibutsuden. Ele também é impressionante. Por muitos séculos foi considerado o maior prédio de madeira do mundo. E o mais curioso é que o prédio que a gente vê hoje em dia é uma versão reconstruída em 1709, que é menor do que o original. Mesmo assim, continua sendo gigante. É daqueles lugares que você entra e sente a grandiosidade, tanto pelo tamanho quanto pela energia espiritual do espaço. O Todaiji não é apenas um ponto turístico, ele é um símbolo espiritual e cultural do Japão. Ao longo dos séculos, passou por terremotos, incêndios e guerras. Mesmo assim, foi reconstruído várias vezes, sempre mantendo a sua importância viva. É um lugar que mistura arte, fé, história e a natureza em perfeita harmonia. Um daqueles lugares que tocam a alma mesmo para quem não é budista. E se um dia você tiver a chance de visitar o Japão, coloque o Todaiji no topo da sua lista. Caminhar por esse templo é como voltar no tempo, sentir a paz que ele transmite e admirar o esforço humano por algo maior. O Todaiji é um lembrete de que a fé, a arte e a união podem criar coisas incríveis que resistam ao tempo e inspiram gerações. Saí de Nara e parti para Kyoto para conhecer um lugar incrível e muito conhecido no Japão. O nome desse lugar é Fushimi Inari Taisha, e eu vou contar tudo sobre esse templo, que é um dos lugares mais mágicos e fotografados de todo o Japão. O Fushimi Inari é um templo shintoísta, ou melhor, um santuário shintoísta, já que no shintoísmo os templos são chamados assim, né? Ele é dedicado a Inari, o deus do arroz, da fartura, do comércio e da prosperidade. No Japão antigo, o arroz era muito mais do que um alimento. Ele era a base da economia e da vida. Então, Inari sempre foi um dos deuses mais importantes para o povo. Este santuário foi fundado no ano de 711, ou seja, há mais de 1300 anos. Desde então, se tornou o santuário principal entre os mais de 30 mil santuários dedicados a Inari espalhados pelo Japão. Se você visitar o Fushimi Inari, vai notar muitas estátuas de raposas por todo o caminho. No shintoísmo, essas raposas são chamadas de kitsune e são conhecidas como mensageiros do deus Inari. Por isso, elas têm um papel muito importante no templo. Muitas dessas estátuas seguram um chaveiro na boca, uma joia ou até uma espiga de arroz, e todos esses símbolos estão ligados à fartura e proteção.
A curiosidade fica exatamente por conta dessas raposas. Acredita-se que são animais espirituais, com poderes mágicos. Em algumas lendas japonesas, elas podem até mudar a forma e assumir uma forma humana. Agora eu vou falar um pouquinho do ponto mais famoso do Fushimi Inari, que são os milhares de portais vermelhos que são chamados de Torii. Esses toris formam um caminho que sobem a montanha Inari, que tem cerca de 233 metros de altura, e ao todo são mais de 4 km de trilha, passando por florestas, mini-templos, estátuas e paisagens de tirar o fôlego. Cada tori foi doado por pessoas ou empresas como forma de agradecimento por alguma bênção recebida, ou para pedir sucesso nos negócios. Eles são vermelhos porque no shintoísmo essa cor representa proteção contra o mal e purificação espiritual. O mais legal é que se você olhar atrás de cada tori, vai ver o nome de quem fez a doação e a data, como se fosse uma assinatura gravada no templo. A caminhada pela montanha Inari é mais do que um passeio turístico, pois cada vez que você passa por um tori é como se atravessasse um portal para outro mundo. A sensação de paz e mistério é difícil de descrever, só indo lá mesmo para você sentir. O Fushimi Inari é um dos lugares mais visitados do Japão, mas mesmo com o turismo, ele ainda mantém a sua essência espiritual. Muitas pessoas vão até lá só para tirar fotos, mas outras vão fazer preces, agradecer ou simplesmente para refletir. E tudo bem, é um lugar que acolhe todo mundo. Durante o ano, milhões de pessoas vão ao Fushimi Inari para pedir proteção e boas energias para o ano que começa. É um lugar que une o antigo com o moderno, o sagrado com o cotidiano e é um símbolo do Japão que mistura natureza, fé e arte de uma forma única. Apesar de ser um dos lugares mais incríveis do Japão, Kyoto ainda reservava mais lugares incríveis para eu conhecer e o próximo lugar é a prova viva disso. Estou falando do Templo do Pavilhão Dourado. Imagina só um templo coberto de ouro, refletindo na água do Lago Tranquilo, rodeado por árvores, montanhas e um silêncio quase mágico. Parece cena de um filme, né? Mas esse lugar existe e se chama Kinkaku-ji, ou em português, Templo do Pavilhão Dourado. O Kinkaku-ji é um templo budista que fica ao norte da cidade de Kyoto, mas ele não é só mais um templo entre tantos outros do Japão. Ele é um dos cartões postais mais famosos do país. Seu nome oficial é Rokuon-ji, mas ninguém chama ele assim. Todo mundo conhece por Kinkaku-ji ou Pavilhão Dourado. E ele realmente brilha como ouro. O segundo e o terceiro andares do prédio principal são revestidos com folha de ouro puro, e o reflexo na água deixa a paisagem simplesmente inesquecível. A história do Kinkaku-ji começa no século XIV. Ele foi construído em 1397 como uma vila de descanso para um poderoso líder militar, chamado Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Yoshimitsu era fascinado por arte, luxo e espiritualidade. Quando ele morreu, a vila foi transformada em templo, como era seu desejo, e assim nasceu o Kinkaku-ji, como a gente conhece hoje. Mas o templo passou por momentos difíceis. Ele foi destruído várias vezes por guerras e incêndios. Em 1950, aconteceu uma tragédia. O próprio Pavilhão Dourado foi incendiado por um jovem monge num ato misterioso que virou até romance e filme no Japão. O prédio atual é uma reconstrução feita em 1955, fiel ao original, e mesmo assim continua impressionando milhões de visitantes todos os anos. Uma das coisas legais do Kinkaku-ji é que cada andar do pavilhão tem um estilo arquitetônico diferente. O primeiro andar é feito em estilo de palácio, com madeira natural e janelas abertas, representando o mundo terreno. O segundo andar já tem paredes douradas e estilo samurai, representando os guerreiros. O terceiro andar é totalmente dourado e fechado, com estilo zen, representando o mundo espiritual. No topo do templo tem uma fênix dourada, que é símbolo do renascimento e imortalidade. É como se o próprio prédio fosse uma jornada, do mundo físico até o mundo espiritual. O templo fica de frente para um lago chamado Kyokochi, ou Lago do Espelho, e o nome faz total sentido. A imagem do templo reflete na água e é simplesmente mágica. O Jardim do Kinkaku-ji é outro espetáculo à parte. Ele foi projetado para mudar conforme as estações. Florido na primavera, verde no verão, dourado no outono e coberto de neve no inverno.
Cada vista parece uma pintura diferente, dá vontade de parar o tempo. Apesar de todo o brilho, o Kinkakuji é muito mais do que um lugar bonito. Ele é um símbolo da filosofia budista, mostrar que tudo na vida é passageiro, mas também cheio de beleza. O dourado não está lá somente para impressionar, ele representa a iluminação espiritual, algo que todos podem alcançar, mesmo no meio de luxo ou da simplicidade. O Kinkakuji é um daqueles lugares que parece terem saído de um sonho. É impossível não se emocionar ao ver aquele templo dourado brilhando sob o sol, refletido na água calma, cercado por natureza. Mais do que uma construção, ele é uma obra de arte viva, um pedaço da alma do Japão. Se um dia você for a Kyoto, não deixe de visitar esse tesouro. Coração aberto, respire fundo e deixe-se levar pela paz que esse lugar transmite. Ainda em Kyoto, fui a outro lugar incrível que eu tinha muita vontade de conhecer, a Floresta de Bambu de Arashiyama. Essa floresta é uma trilha natural cercada por bambus gigantes que crescem em fileiras perfeitas, formando um caminho quase místico. Ela fica no bairro de Arashiyama, uma região tranquila de Kyoto, que mistura natureza, templos, rios e tradições japonesas. A floresta em si não é enorme, mas o impacto que ela causa é imenso. É daqueles lugares onde você sente que entrou em outro mundo, onde o tempo anda mais devagar. O som do vento batendo nos bambus, o barulho suave das folhas, o som dos seus próprios passos no chão de terra, tudo isso cria um ambiente que acalma a mente. É tão especial que o Ministério do Meio Ambiente do Japão declarou o som da floresta de bambu como um dos 100 sons naturais mais importantes do Japão. Sim, o som do vento ali é patrimônio natural. E tem muito mais. Dependendo do horário e da luz do dia, o lugar muda completamente. Pela manhã é mais calmo com uma luz suave. No final da tarde, os raios do sol dourados criam um cenário mágico. Muita gente visita a floresta para tirar fotos, e com razão, o cenário é cinematográfico, mas esse também é um lugar perfeito para refletir, meditar ou simplesmente caminhar em silêncio. A trilha é fácil de percorrer e você não precisa se apressar. A ideia é justamente o contrário, desacelerar. Ali, no meio dos bambus, longe dos barulhos da cidade, você sente como se estivesse num templo natural. Na floresta, você pode alugar um kimono, andar de jirinksha, que são aqueles carrinhos puxados por guias a pé, ou até tomar um sorvete de chá verde. De vez em quando, e principalmente no final do ano, a floresta recebe uma iluminação noturna chamada de Hanatouro. Os caminhos ficam iluminados com lanternas e o bambu brilha de um jeito totalmente diferente. É uma experiência completamente nova, como se a floresta tivesse se transformado num cenário de conto de fadas. O dia já estava chegando ao fim, mas não pude deixar de passar no castelo de Nijo para encerrar este dia incrível e cheio de história. O castelo de Nijo foi construído no ano de 1603 por ordem de Tokugawa Ieyasu, o primeiro shogun do famoso período Edo, que durou mais de 260 anos. Naquela época, o shogun era como um general supremo, que mandava mais do que o imperador. E Kyoto, mesmo não sendo mais a capital oficial, continuava sendo uma cidade muito importante, cheia de tradição e espiritualidade. O castelo de Nijo foi construído como uma residência oficial dos shoguns quando eles visitavam Kyoto. Era também um símbolo de poder, como se dissessem: olha quem manda aqui. A primeira coisa que impressiona no castelo de Nijo são as muralhas altas e os fossos com água ao redor. Eles foram feitos para proteger o castelo de ataques, e até hoje mostram a força militar daquela época. Ao passar pelos portões enormes de madeira, você já sente a grandiosidade do lugar. É como se o tempo parasse, tudo ali te convida a imaginar o passado. O prédio principal do castelo se chama Ninomaru Palace, e ele é uma verdadeira obra de arte. As salas internas são decoradas com telas pintadas à mão, portas de correr, tatames e detalhes em ouro. A pintura mostra tigres, pinheiros, flores e cenas da natureza, tudo com aquele estilo tradicional japonês. Mas o mais curioso de tudo é o chão rouxinol. Esse chão foi construído de propósito para fazer barulho quando alguém pisa. O som lembra um canto de pássaro e por isso ganhou esse nome. Mas por que fazer isso? É muito simples. Para que ninguém pudesse andar pelo castelo sem ser notado. Era uma técnica contra espiões e assassinos. Imagina só,
Até o chão era pensado para proteção. Um dos momentos mais históricos que aconteceu no Castelo de Nijo foi em 1867, quando o último shogun da era Tokugawa, chamado Tokugawa Yoshinobu, devolveu oficialmente o poder ao imperador do Japão. Esse evento marcou o fim do governo dos samurais e o começo de uma nova fase na história japonesa, a Restauração Meiji. Ou seja, o Castelo de Nijo não foi só o palco de festas e reuniões políticas, ele também foi testemunha de uma grande virada histórica. Além da história pesada e cheia de ação, o Castelo de Nijo também é conhecido pelos seus jardins lindíssimos. Tem lagos com carpas, caminhos de pedra, pinheiros podados com perfeição e na primavera as cerejeiras em flor deixam tudo ainda mais mágico. É um contraste interessante. De um lado, a força dos samurais, do outro, a calma dos jardins japoneses. Hoje em dia, o Castelo de Nijo é um patrimônio mundial da Unesco e um dos pontos turísticos mais visitados de Kyoto. Ele é aberto ao público e caminhar por seus corredores, jardins e salões é como participar de um filme histórico ao vivo. É uma verdadeira aula de história em forma de passeio. O Castelo de Nijo é muito mais do que um castelo bonito. Ele é um símbolo do Japão feudal e da era dos samurais. É um monumento de transição importante para o país. Cada canto dele tem uma história para contar, cada piso que range, cada pintura na parede, cada pedra no jardim. Tudo ali tem um significado. E esse foi mais um dia no Japão. Se você gostou do vídeo, comente, se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos que têm interesse nesse tema. É isso aí, pessoal. Até a próxima, um abraço, tchau!